Boa noite, queridos irmãos e irmãs da Igreja Presbiteriana de Muriaé e todos aqueles que nos acompanham neste momento. Nós vamos dar início ao nosso estudo bíblico. Estamos estudando o livro de Atos dos Apóstolos. Essa proposta de nós fazermos estudos em série, ela é muito produtiva para a vida da igreja, porque nos ajuda a entendermos melhor as Escrituras. Estudos soltos, cada semana um tema diferente, não é muito produtivo, efetivo na vida do crente. Então tem sido um desafio para nós estudarmos cada capítulo do livro de Atos, versículo por versículo. É um trabalho que exige uma paciência muito grande, principalmente por parte de você que está ouvindo, para que você possa estar entendendo. E eu sempre convido, durante o estudo, você pode fazer os seus comentários, de repente alguma pergunta eu não terei condições de responder durante o estudo, mas na próxima semana, com certeza, nós teremos o maior prazer em oferecer uma resposta para as questões que forem apresentadas. Antes de nós fazermos a leitura, eu gostaria de estar aqui lembrando a você que é de Muriaé, os membros da Igreja Presbiteriana, e todos aqueles que são de Muriaé estão acompanhando os nossos cultos, que nós voltamos às atividades presenciais, o culto no templo. Só que nós temos regras que precisam ser observadas. Essas regras, elas exigem de nós que o templo tenha um limite de pessoas para que possam participar do culto. Então, para que seja respeitado o distanciamento de cada pessoa presente no ambiente, é necessário também o uso de máscara, e na entrada do templo sempre tem um oficial da igreja com álcool gel para que as pessoas possam fazer a higienização das mãos. E dentro do templo nós temos outros locais também com álcool gel, os banheiros da igreja com sabonete líquido para você poder fazer a higienização das mãos. Então nós gostaríamos de estar convidando a todos para o retorno gradual aos cultos. Nós temos percebido que já na sociedade já tem havido esse retorno e é importante. Se há uma coisa que é essencial para nós neste momento é a nossa fé. Então nós precisamos desenvolver a nossa fé. E nós podemos fazer isso em casa com certeza, muito bem, mas nada melhor do que estar no templo, onde junto com outros irmãos nós estamos adorando. Lembrando que todos aqueles que estão acima de 60 anos de idade e todos aqueles que fazem parte do grupo de risco, a orientação é que permaneçam em suas casas por mais um tempo ainda, até que essa questão referente ao coronavírus ela fique mais bem esclarecida para todos nós. E a Igreja Presbiteriana do Brasil, ao abrir os templos novamente para o culto em algumas regiões do Brasil, de acordo com cada região, é necessário observar o que está acontecendo em cada região do Brasil. Nós não negamos a possibilidade, se for necessário, de voltarmos a fechar novamente os nossos templos. Então tem sido entendido que na nossa região, uma vez que já o comércio e diversas coisas estão funcionando, não faz sentido que nós não possamos exercer a nossa fé. Para isso, para nós termos um culto bem organizado, é preciso que você que é membro da nossa igreja, que você esteja passando nos grupos da igreja o seu nome para Alexandra, para que a Alexandra possa registrar para nós sabermos se é possível receber aquele número de pessoas para o culto. Domingo é um dia muito especial. 9 horas da manhã nós teremos a escola dominical e eu vou estar falando sobre Maria, a mãe do Senhor Jesus. Há muitos equívocos em relação a Maria. Maria é um personagem realmente polêmico das Escrituras Sagradas. Alguns têm uma ênfase exagerada em Maria e outros justamente o contrário. Não a consideram a forma como deveria. Maria foi uma grande mulher, uma grande serva, um modelo que nós precisamos observar. Então, domingo, 9 horas da manhã, nós vamos mostrar o que a Bíblia diz de verdade acerca de Maria. E às 19 horas, nós teremos o nosso culto também, culto vespertino, culto do início da noite, e vamos estar com a mesma temática sobre o Dia das Mães. Uma outra mensagem, vamos mostrar uma mãe em seu encontro desesperado com Jesus
a favor de um filho. Então, uma mãe no encontro desesperado com Jesus, clamando a favor de um filho. Então, 19 horas domingo, nós teremos essa mensagem, 9 horas da manhã, uma escola dominical classe única, onde vamos falar sobre Maria, a mãe do Senhor Jesus. Então, eu convido você que está acompanhando, é de Muriaé, e alguns que já visitam a nossa igreja, você pode colocar no seu comentário ou de repente nas mensagens, nas páginas da igreja, o seu interesse em participar, para que o seu nome seja registrado e nós tenhamos condições de confirmar com você. Aqueles que quiserem participar dos 2 cultos, podem mandar os nomes também. Se houver necessidade, nós abrimos horário para mais um culto extra na igreja, porque o número de pessoas não chega a 40 pessoas, para que haja um bom distanciamento entre as pessoas, uma segurança para que todos possam assistir o culto sem comprometimento algum da adoração. Então fica esse nosso convite para você, domingo, dia muito especial, programação especial referente ao Dia das Mães, e você é nosso convidado. Nós vamos nos preparar para receber todos aqueles que quiserem participar conosco. Lembrando que é preciso apresentar o nome antes, porque agora não podemos ter mais igreja superlotada. Precisamos obedecer aquilo que a Organização Mundial de Saúde tem estabelecido, para todas as igrejas, a fim de que nós não venhamos a correr risco algum. Eu também gostaria de convidar você a estar acompanhando o nosso estudo, sempre com caneta, papel, para você fazer anotações, e que você, ao término do estudo, que você compartilhe. Pegue o estudo e compartilhe na sua página. Vamos fazer com que muitas pessoas possam ser alcançadas pelo estudo da Palavra de Deus. Agora sim, eu convido você a abrir a sua Bíblia ou ligar a sua Bíblia no capítulo 12 de Atos dos Apóstolos, o versículo de número 6 até o de número 12 vão ser os versículos da nossa leitura e vamos tentar trabalhar esses 7 versículos, 6 a 7 versículos, durante a ministração dessa noite. Atos dos Apóstolos, capítulo 12, os versículos de número 6 até ao de número 12. Presta atenção. A palavra de Deus diz assim: Quando Herodes estava para apresentá-lo, naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, acorrentado com 2 cadeias, e sentinelas da porta guardavam o cárcere. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão, e tocando ele o lado de Pedro, o despertou, dizendo: Levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Disse-lhe o anjo: Cinge-te e calça as sandálias. E ele assim o fez. Disse-lhe mais: Põe a capa e segue-me. Então, saindo, o seguia, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Parecia-lhe antes uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se lhes abriu automaticamente. E saindo, enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se apartou dele. Então Pedro, caindo em si, disse: Agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Vamos orar? Aproveitando aqui o texto que diz que a igreja estava congregada e orava, nós estamos congregados neste momento em diversos lugares, mas uma única igreja. Bondoso Deus, muito obrigado pelo teu cuidado conosco, em que aprove ao Senhor preservar a tua palavra de forma escrita,
para que nós fôssemos orientados e alimentados por meio dessa palavra. Ajuda-nos, ó Deus, na ministração desse estudo, que todos nós sejamos instruídos pelo Senhor, a fim de observarmos a nossa caminhada como cristãos e a caminhada da igreja a qual nós fazemos parte. Assim oramos, no nome santo e precioso do Senhor Jesus. Amém. Nós estamos estudando o capítulo 12 de Atos, e o capítulo 12 mostra a igreja sofrendo uma perseguição. Mas não tem nada de anormal nisso, a igreja sofrendo perseguição. Se há uma coisa que é comum para a igreja, é a perseguição. Sim, é fato. Mas como nós estamos estudando a igreja nos seus primeiros dias, essa perseguição, ela se diferencia das demais perseguições, porque é uma perseguição que é promovida diretamente contra a liderança da igreja. Então nós vimos que alguns irmãos foram presos por Herodes e vimos que, dentre esses irmãos, 2 importantes líderes da igreja, Tiago, que foi martirizado, foi morto, e Pedro, que ficou preso, esperando o julgamento. Isso nós fizemos os primeiros 5 versículos na última semana. Hoje, introduzindo o versículo 6, quando Herodes estava para apresentá-lo. Então, você que está acompanhando pela primeira vez, é só você olhar os versículos anteriores. Apresentar quem? Apresentar Pedro. Mas apresentar Pedro, essa apresentação era a apresentação para o julgamento de Pedro. Herodes havia percebido que ele havia agradado muito aos judeus quando promoveu a perseguição e quando martirizou Tiago. Então, percebendo isso, ele conseguiu também prender a Pedro, o líder da igreja, e o desejo de Herodes também era levar Pedro a julgamento e automaticamente a sentença de morte. Então Herodes estava para apresentar Pedro para julgamento. Quando naquela noite, a noite que antecedia essa apresentação, nós vamos perceber o agir maravilhoso de Deus na vida de Pedro. E por que não dizer o agir maravilhoso de Deus na vida de toda a igreja? Uma vez que nós já vimos no último versículo 5, estudado semana passada, que a igreja, que havia oração incessante na igreja a favor de Pedro. Nós falamos sobre isso. Não era a oração de uma pessoa, de um grupo de pessoas. Toda a igreja orava de forma incessante acerca da situação na qual Pedro e alguns irmãos se encontravam devido àquela perseguição promovida por Herodes. Então, naquela noite, diz o texto que Pedro dormia entre 2 soldados, acorrentado com 2 cadeias, e sentinelas à porta guardavam o cárcere. Isso aqui deve chamar muito a nossa atenção. Pedro dormia. Como pode alguém dormir numa situação como essa? Uma situação em que espera-se um julgamento marcado por corrupção. Um julgamento que vai ser marcado por falsos testemunhos, porque o objetivo desse julgamento, na verdade, é a execução de Pedro. Porque o que Herodes faz é tão somente agradar aos judeus, percebendo que perseguir e maltratar os cristãos trazia agrado aos judeus, e ele, como líder que havia sido colocado pelo imperador romano para que mantivesse a paz na Palestina, então para ele era muito favorável aquela situação, porque motins seriam evitados, o povo ficaria um pouco mais calmo com algumas atitudes assim radicais. Mas Pedro dormia tranquilamente. Será que Pedro não zelava pela própria vida? Pedro não tinha medo de morrer? Sim, com certeza, Pedro não tinha medo da morte, porque Pedro entendia muito bem acerca da palavra que já havia sido ministrada, de que todo aquele que está pronto a servir o Senhor
deve estar pronto também a sofrer as perseguições e maus tratos que o Senhor sofreu. Mas quando nós olhamos para a história aqui e diz que Pedro dormia, né, nos chama a atenção aqui o seguinte: Pedro dormia fundamentado em quê? Com certeza, Pedro dormia, primeiro, fundamentado na experiência que ele já havia tido acerca do cuidado de Deus para com a sua vida. Eu quero aqui compartilhar com vocês o Evangelho de Mateus, o capítulo 14, e também o Evangelho de Mateus, o capítulo 8. Nós temos Pedro envolvido numa situação muito semelhante. Pedro está no mar, juntamente com seus companheiros, e então eles são tomados por uma tempestade. Mas essas tempestades citadas no Evangelho de Mateus, das quais Pedro faz parte, elas diferem em alguns detalhes. A tempestade do capítulo 14, ela nos fala o seguinte, no versículo 25 do Evangelho de Mateus, capítulo 14, na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles andando por sobre o mar. E no versículo 28, respondendo-lhe Pedro, disse: Se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. Ou seja, Pedro já havia tido a experiência de uma tempestade na vida dele. Uma tempestade no sentido literal. Mas você pode dizer, mas essa tempestade, ela não deveria dar segurança para Pedro dormir, essa lembrança, porque ele andou sobre as águas alguns momentos e depois ele afundou desesperado e quase morreu. Sim, mas ele não morreu, porque ele pediu socorro e o Senhor o pegou pela mão. Então, se ao mesmo tempo ele teve a lembrança de que ele sucumbiu enquanto andava sobre as águas, também ele teve a lembrança que o Senhor o pegou pela mão. A tempestade do capítulo 8 do mesmo Evangelho de Mateus, ela traz um elemento um pouco diferente. No versículo 24 do capítulo 8 de Mateus, diz assim: E eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas, entretanto Jesus dormia. Numa tempestade, Jesus não estava no barco, mas Jesus estava com eles na tempestade. Na outra tempestade, Jesus estava no barco e estava dormindo. E Pedro teve aquela experiência de, juntamente com os demais, acordar Jesus desesperado, perguntando a Jesus se Jesus não estava atento de que todos eles haveriam de morrer por causa daquela tempestade. Então Pedro dormia. Pedro dormia firmado nas experiências que ele havia tido com Deus. E eu gosto de pensar nisso no seguinte sentido: nós temos passado muitas noites da nossa vida sem dormir. Nós passamos noites em claro, ou costumamos acordar pela madrugada, muito preocupados com os problemas da vida. Não é só essa questão do coronavírus. Antes do coronavírus, nós já tínhamos problemas, nós já tínhamos insônia, nós já tínhamos depressão, nós já tínhamos ansiedade. Então, a vida, ela tem os seus problemas, as suas dificuldades. E nós, muitas vezes, não conseguimos dormir, não conseguimos pegar um sono, ou temos um sono leve, acordamos de madrugada e ficamos até o dia amanhecer sem conseguir pregar os olhos. Não seria para nós uma lição preciosa de voltarmos os olhos à nossa história? Há como negar que Deus já fez coisas grandes em nossas vidas? Que Deus tem sido generoso conosco? Que Deus tem derramado a bênção dele sobre nós? Pedro conseguia dormir porque Pedro trazia à lembrança os cuidados de Cristo na vida dele, nas tempestades que ele passou. Eu tenho certeza que você já passou por tempestades na vida. De repente você passou por uma tempestade por esses dias. De repente hoje foi um dia difícil para você. Mas se você trouxe a lembrança que o Senhor Jesus esteve presente em outras tempestades, que o Senhor Jesus acalmou o mar, que o Senhor Jesus acalmou os ventos, que a bonança se apresentou,
Que você sorriu depois de momentos adversos? Com certeza. As tempestades pelas quais você passou nos últimos dias ou passou hoje foi amenizada por causa dessas lembranças. Mas nós também olhamos para o texto e nós também podemos considerar o seguinte: como Pedro conseguia dormir? Pedro conseguia dormir porque havia uma promessa de Jesus em relação a Pedro. Algumas semanas eu falei aqui sobre Pedro. Um domingo à noite eu ministrei um sermão sobre Pedro, as características de Pedro, para nós observarmos a necessidade dessas características em nossas vidas. Nós trabalhamos apenas parte do Evangelho de João, capítulo 21. A sequência da história nos mostra algo muito interessante. No capítulo 21 do Evangelho de João, o Senhor Jesus está conversando com Pedro. Por 3 vezes ele questiona Pedro sobre o amor que Pedro tinha para com ele. Claro que uma menção às 3 negativas de Pedro sobre ser servo de Jesus. E após o Senhor Jesus tratar com Pedro, Jesus então passa a falar do futuro de Pedro. E no versículo 18 ele diz assim: em verdade, te digo que, quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás a mão e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Ou seja, Pedro, ele acreditava plenamente na palavra de Jesus. Jesus disse para ele: quando você for velho, você vai ser conduzido, vai ser dessa maneira. Não havia chegado o tempo da velhice de Pedro ainda. Então Pedro consegue dormir, porque ele traz à lembrança o que Jesus já havia feito na vida dele e ele traz à lembrança as promessas. A Bíblia está cheia de ricas promessas para nós. Promessas acerca do amor de Deus, promessas sobre o cuidado de Deus, promessas sobre o governo de Deus, o pastoreio de Deus sobre as nossas vidas. É por isso que nós precisamos ler a Bíblia. Se nós conhecemos a palavra de Deus, as Escrituras dizem que o Espírito Santo nos faz lembrar. Então Pedro está na prisão, mas a sua memória é muito boa e o Espírito Santo o faz lembrar, com certeza disso. O texto não fala, gente, mas é fato. Jesus havia dito para Pedro que ele iria ficar velho, que ele iria ser martirizado, ele iria glorificar a Cristo, ele iria glorificar o reino de Deus já na idade avançada. Então eu quero convidar você. Você precisa ler mais a Bíblia, para você se apropriar das promessas bíblicas. Porque nos momentos difíceis da caminhada, são as promessas da palavra de Deus que sustentam a nossa vida. Mas antes aqui de falarmos que Pedro dormia, nós temos aqui, naquela mesma noite. E eu achei muito interessante isso aqui. Por quê? Nós vimos no versículo de número 3 o seguinte: que Herodes viu que era agradável martirizar Tiago, prender os irmãos. Então ele prosseguiu prendendo também a Pedro, e eram os dias dos pães asmos. Então a festa dos pães asmos, em conjunto com a festa da Páscoa, impedia que qualquer julgamento e sentença fossem aplicados pelo menos por 7 dias. Quando nós vemos esse texto aqui, fica evidente para nós que já é passado o período dos pães asmos. No dia seguinte, acabou-se esse período. Ou seja, Pedro agora não está mais sob a proteção. O que nós vemos aqui é o agir de Deus na última hora. É o livramento na última hora, no momento derradeiro. E não é assim muitas vezes em nossa vida? Nós oramos, nós clamamos a Deus e parece que Deus não quer responder às nossas orações. Mas quando chega o momento derradeiro, a hora H, nesse momento Deus manifesta o seu cuidado conosco. Isso nos faz pensar até nas Escrituras, dos Salmos, o Salmo de número 40, que é um salmo bem conhecido. Você pode abrir a sua Bíblia e marcar. Nós encontramos uma experiência de Davi.
Uma experiência que nos convida a pensarmos nesse agir de Deus na última hora. Davi diz: esperei confiantemente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Quando nós vemos o texto da Bíblia, nós ficamos muito empolgados com aquilo que nos interessa. Nos interessa aqui o seguinte: Deus se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Então eu vou orar também, porque Deus vai se inclinar para mim e vai me ouvir quando eu clamar por socorro. Mas a primeira parte deveria interessar a nós. Esperei confiantemente. Esperou com confiança. Ele não foi respondido na hora que ele fez o pedido dele. O Senhor deixou que passassem os dias dos pães asmos. E na última noite foi que o Senhor proveu o livramento. Essa mensagem é de esperança para mim. É de esperança para você. Nós podemos, às vezes, chegar no nosso limite. Meu Deus, eu não aguento mais. Eu cheguei no meu limite. Deus sabe exatamente qual é o nosso limite. As Escrituras nos falam claramente acerca disso. Nós não seremos provados por Deus a tal ponto de que nós venhamos a cometer pecado por falta do cuidado divino para com as nossas vidas. O texto fala que ele dormia entre 2 soldados, acorrentado com 2 cadeias, sentinelas à porta guardavam o cárcere. Nós falamos semana passada que Pedro foi preso como inimigo público número 1. Então, 4 escoltas de 4 soldados. É muito bom a importância da história para nós confirmarmos os fatos bíblicos. Um historiador do primeiro século, que nasceu por volta do ano 4 a.C. e morreu por volta do ano 65, foi Sêneca. Sêneca, nos seus registros, nos seus escritos, ele fala que era comum que um prisioneiro fosse acorrentado junto com o soldado. Nós temos aqui Pedro com 2 cadeias, ou algemas, ou correntes. Ele estava preso com 2 soldados. Então, uma escolta de 4, 2 estavam ali com ele. E os outros 2, as sentinelas à porta, guardavam o cárcere. Então é importante o testemunho da história. A história secular, ela comprova esses fatos. Alguém poderia dizer, isso aqui são os exageros da Bíblia. Desde quando um preso seria acorrentado com um soldado? A história diz que era costume fazer assim com presos considerados perigosos. E qual era o perigo que Herodes estava sofrendo? O perigo é que nós já vimos que no capítulo 5, os apóstolos haviam sido presos e foram colocados em liberdade por um anjo do Senhor. Então Herodes, que queria agradar os judeus, não estava a fim de correr riscos. Por isso ele preparou aquelas 4 escoltas e 2 ficavam ali acorrentados com Pedro e 2 ficavam à porta. Então era para evitar de que Pedro novamente saísse da prisão e Herodes então não teria como satisfazer aquela sua expectativa de agradar os judeus, o que politicamente seria muito bom para ele. No versículo 7, eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor e uma luz iluminou a prisão e, tocando ele, o lado de Pedro despertou, dizendo, levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Então, primeira coisa, aqui fala que sobreveio um anjo. Né? E qual o papel do anjo? Né? Vamos olhar as Escrituras? As Escrituras de Hebreus, capítulo 1. Hebreus, capítulo 1, o versículo de número 14, nos fala assim, acerca dos anjos. Não são todos eles espíritos ministradores enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Então os anjos são ministros de Deus para prestar serviço
a favor dos eleitos, a favor da igreja. E nós também podemos encontrar essa mesma defesa no livro dos Salmos. O Salmo de número 91, eu convido você a estar sempre abrindo, movimentando as escrituras aí e anotando o texto bíblico na sua Bíblia. O Salmo 91, versículo 11, diz assim: porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito para que te guardem em todos os teus caminhos. Então a figura do anjo é a figura de um agente divino que ministra a favor dos eleitos, que ministra serviço a favor da igreja. Aqui fala um anjo do Senhor. E essa expressão ela é muito importante para a gente. Por quê? Essa expressão é importante porque a palavra anjo, na língua grega, significa mensageiro. E alguns querem dizer que mensageiro aqui não é um ser divino. Mensageiro aqui é tão somente uma pessoa. Foi alguém que entrou na prisão e colocou em liberdade a Pedro. Mas nós precisamos defender a ideia de que essa ação foi uma ação, foi um milagre que aconteceu aqui. Um milagre que o próprio Deus, foi uma ação de Deus diretamente na prisão de Pedro. Então nós podemos apelar para as escrituras do Evangelho de Lucas. Lucas, o capítulo 2 do Evangelho de Lucas. Por que o Evangelho de Lucas? Você, com certeza, está bem lembrado de quem escreveu o livro de Atos dos Apóstolos. Quem escreveu Atos dos Apóstolos foi Lucas. E Lucas também escreveu o Evangelho que traz o seu nome. Então, quando Lucas usa uma expressão em Atos, nós devemos comparar essa expressão de Atos com a expressão do Evangelho que Lucas escreveu. Dentro de contextos diferentes, observar como se comporta essa expressão. Então, um anjo do Senhor, nós temos como encontrar essa expressão no Evangelho de Lucas, no capítulo 2, versículo 9, quando Lucas está narrando acerca do encontro dos anjos com os pastores, o anúncio do nascimento de Jesus. Então, no versículo 9 do capítulo 2 de Lucas, diz assim: e um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam. Então, um anjo do Senhor. O anjo, em Lucas capítulo 2, é um ser divino. Nós não temos dúvida alguma do contexto do Evangelho de Lucas, quando está anunciando o Evangelho, o nascimento de Jesus. Então, não faz sentido que Lucas use a mesma expressão no livro de Atos para designar um agente diferente daquele que ele usa no livro de Lucas. Se o agente que Lucas usa em Lucas e intitula de um anjo do Senhor é uma figura celeste, é uma figura divina, com certeza também o é no livro de Atos. Mas se porventura ainda permanece alguma dúvida, nós precisamos continuar olhando para o texto. Um anjo do Senhor e uma luz iluminou. Então, peraí, isso aqui é importante para a gente. Um anjo do Senhor e uma luz iluminou. Se nós voltarmos para o capítulo 2, versículo 9 de Lucas novamente, olha o que nós encontramos aqui. O anjo do Senhor desceu aonde eles estavam. E como o anjo desceu, o anjo se manifestou, o que aconteceu? E a glória do Senhor brilhou ao redor deles e ficaram tomados de grande temor. A glória do Senhor brilhou, uma forte luz brilhou e eles ficaram tomados de temor. Foi durante as vigílias da noite. Então o anjo se manifesta e uma luz forte se manifesta juntamente com os anjos. Perceba que acontece a mesma coisa no capítulo 12, aqui no versículo 7 de Atos. Então, é claro que esse anjo do Senhor é uma figura celeste. A palavra anjo, na língua grega, significa mensageiro. Ela pode se referir a um mensageiro humano,
tanto quanto ao mensageiro divino. Nós estamos afirmando primeiro aqui, que se refere a um mensageiro divino, porque a expressão anjo do Senhor, usada pelo mesmo escritor em outro livro, que é o livro de Lucas, é uma referência a um ser divino. Em segundo lugar, nós estamos afirmando que é uma figura divina, porque a presença desse anjo aqui no capítulo 12, ela traz como resultado uma luz muito intensa. E no Evangelho de Lucas, capítulo 2, nas vigílias da noite, o que acontece justamente foi a mesma coisa. Uma luz muito forte brilhou. E nós também podemos ainda apelarmos para o texto bíblico como prova de que aqui nós temos uma figura divina e não uma figura humana. O próprio versículo 7, a sua parte final dele, diz assim: então as cadeias caíram-lhe das mãos, ou seja, as correntes, as algemas caíram das mãos. Então, um milagre aconteceu ali naquele momento. Então, o anjo é o agente de Deus que ministra a favor dos eleitos em todos os tempos. Mas nós não devemos fazer culto a anjos. Eles são ministros de Deus a favor da igreja, a favor dos eleitos. O anjo do Senhor aqui é uma figura clara de um ser divino que ali estava presente. Diz o texto que tocou o lado de Pedro e o despertou, dizendo: levanta-te depressa. Esse levanta-te depressa aqui, nós podemos entender esse levanta-te depressa como urgência, né? Vamos rapidamente, vamos fugir daqui. Mas é bem possível que esse levanta-te depressa seja muito mais uma referência aqui a fica ligado, fica atento, desperta. Pedro, ele despertou, mas ele está como que meio sonolento. E eu achei significativo isso para a minha vida, porque há muitos momentos que Deus está falando conosco, que Deus está provendo para nós livramento, mas nós não estamos percebendo o livramento de Deus. Deus está falando por meio da sua palavra, Deus nos fala por meio de uma mensagem que alguém nos envia no início do dia ou no final do dia. Deus nos fala por meio de alguém que se dispõe a fazer uma oração a nosso favor. Deus nos fala por meio de um livramento, alguma coisa extraordinária que acontece, e ainda assim, muitas vezes, parece que nós estamos dormindo. E Deus está falando, né? Levanta depressa, acorda, fica atento. Sou eu que estou falando com você, sou eu que estou agindo na sua vida. Isso não é acaso, isso não é sorte. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. E disse-lhe o anjo: cinge-te e calça as sandálias, e ele assim o fez. Disse-lhe mais: põe a capa e segue-me. Meus irmãos, eu gosto de olhar o texto e pensar na proposta que nós temos para cada versículo. Não pode ser o texto aqui tão somente um arranjo para a composição do enredo, mas o texto tem que falar conosco alguma coisa. Então, quando você lê isso aqui, o que fala com você? Presta atenção. Disse-lhe o anjo: cinge-te e calça as sandálias, e ele assim o fez. Disse-lhe mais: põe a capa e segue-me. O que quer dizer isso para você? Pensa um pouco. Algumas coisas o anjo faz, outras coisas Pedro tem que fazer. E não é justamente essa a lição que nós precisamos tirar para as nossas vidas? Há coisas que nós precisamos fazer. Então tem gente que fala: eu estou orando, eu estou esperando uma resposta de Deus, mas fica achando que a vida cristã é como se fosse uma mágica. Na vida cristã tem que ter atitude. Deus honra as nossas atitudes. E o louvor e a glória continua sendo para Ele. E nós não fizemos nada acima da nossa capacidade que mereça de Deus alguma expressão de nossa, que coisa grande que meu servo fez. Mas nós precisamos fazer a parte que nos cabe, sim.
Então o anjo, ele chegou ali naquele momento, marcou sua presença com uma luz muito intensa, tocou a Pedro. Pedro dormia profundamente. Aquela luz não conseguiu nem acordar a Pedro. Então ele tocou a Pedro, despertou Pedro. E ali ele dá a ordem para o Pedro, para que ele se vestisse, calçasse as sandálias, colocasse a capa e saísse. Então tem coisas que eu e você precisamos fazer. Tem gente que fala que está orando uma vida inteira. Ah, eu estou orando uma vida inteira por causa disso e Deus não me respondeu. Deus tem respondido, mas nós temos que ter atitude. Nós precisamos ter posicionamento. Deus não vai fazer por você e não vai fazer por mim aquilo que nós podemos fazer. Deus não ia vestir a roupinha no Pedro, colocar a sandalinha no pé dele, colocar a capinha nas costas de Pedro, porque Pedro podia fazer isso muito bem. O versículo 9, então, saindo o seguia, não sabendo o que era real que se fazia por meio do anjo. Parecia-lhe antes uma visão. Parecia-lhe antes uma visão. Pedro está confuso. Pedro, ele está meio aéreo. Ele estava preso entre dois soldados. Ele não esperava aquele livramento. Foi uma surpresa aquele livramento de Deus. Ele dormia tranquilamente porque ele confiava em tudo aquilo que ele já havia experimentado. Ele confiava na promessa de Jesus. Mas ele não sabia que um livramento extraordinário estava para se apresentar para ele naquela noite, às vésperas do seu julgamento. Então ele sai assim meio confuso, saindo o seguia, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Antes parecia uma visão. Ele estava confuso, mas obediente. Não é isso que acontece também comigo e com você? Em alguns momentos da nossa vida, que nós estamos orando a Deus por uma determinada situação, nós estamos passando por uma aflição, estamos enfrentando uma dificuldade, estamos diante de um inimigo, uma situação que nós consideramos ser muito difícil, que parece não ter saída, e de repente Deus começa a agir, e nós ficamos assim meio aéreos, sem entender o que está acontecendo. Mas mesmo sem entender o que está acontecendo, eu sei que Deus está fazendo alguma coisa. A palavra-chave aqui é, então saindo o seguia. Ele não estava entendendo muito bem o que estava acontecendo. Ele estava confuso. Parecia uma visão. Pedro já tinha tido visões. Vocês lembram que Pedro teve uma visão quando estava lá na casa, lá na cidade de Jope, lá na casa do Simão curtidor, e teve uma visão em que Deus mandava ele para Cesareia, lá para a casa de um italiano, porque esse italiano precisava ouvir algumas coisas que ele, Pedro, que seria o instrumento para anunciar para aquele italiano e para toda a sua família. Então Pedro parece para ele que ele está assim como uma visão. E tem momentos na nossa vida que Deus começa a agir e nós ficamos assim meio sem saber o que está acontecendo. Então é preciso obedecer. Então Deus está agindo na minha vida e na sua vida, ainda que nós não consigamos entender algumas coisas. Por que, por exemplo, que Deus permitiu que Tiago fosse morto e Pedro não? Nós não entendemos os planos de Deus. A Bíblia diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Havia chegado o tempo de Tiago. O Senhor Jesus havia dito para Tiago. Vocês lembram que nós comentamos aqui que a mãe de Tiago e João haviam pedido a Jesus para que Jesus colocasse Tiago e João numa posição mais elevada quando estivesse no reino eterno. E Jesus disse que isso não cabia a ele e que eles não estavam prontos para poder beber do mesmo cálice. E eles falaram que estavam prontos. Aí Jesus disse, sim, vocês vão beber do mesmo cálice. Ou seja, o sofrimento que Jesus passou em morte, Tiago passaria também. João passaria tempos mais tarde. Então o plano na vida de Tiago estava cumprido, mas o plano na vida de Pedro ainda não estava cumprido. Então nós precisamos entender que essa última hora é o tempo de Deus, não é o nosso tempo. Não somos nós que controlamos a agenda de Deus.
É Deus mesmo quem controla a sua agenda, porque é Ele que está no controle das nossas vidas. Então, ainda que você não esteja entendendo o momento pelo qual você está passando, mas eu sou crente, eu tenho orado, eu leio a Bíblia, e parece que a situação está se agravando. Então nós não estamos entendendo, estamos confusos, né? Parece um sonho certas coisas na vida da gente. Vamos fazer como Pedro? A Bíblia diz que Pedro seguia ao anjo. Vamos seguir a Deus? Vamos seguir aquilo que a palavra de Deus tem determinado para a nossa vida? Diz o texto aqui, no versículo 10. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se lhes abriu automaticamente. E saindo, enveredaram por uma rua e logo adiante o anjo se apartou dele. Então aqui nós temos milagres acontecendo. A primeira e a segunda sentinela não viram coisa nenhuma. Então o anjo vai, liberta a Pedro dos 2 soldados, depois passa por mais as outras 2 sentinelas e eles não são parados. A visão deles foi cegada, eles não perceberam, eles não conseguiram ver coisa alguma, porque Deus estava colocando em liberdade o seu servo. E diz que o portão abriu automaticamente. Parece um portão eletrônico, né? Quem estava com o controle desse portão? Será que o anjo tinha o controle desse portão na mão? O controle é de Deus. Deus é aquele que abre portas e ninguém fecha. Deus é aquele que fecha portas e ninguém abre. Então, se Deus tiver que abrir uma porta na minha vida e na sua vida, Ele vai abrir essa porta automaticamente. E ninguém vai poder fechar essa porta. Mas se Deus fechar uma porta para mim e para você, não adianta nós insistirmos nisso. Porque se Ele fechar uma porta, Ele não vai abrir de jeito nenhum. Porque Ele sabe o que é melhor para as nossas vidas. O texto diz que saíram e enveredaram por uma rua e logo adiante o anjo se apartou dele. Novamente, nós voltamos para a mesma situação do versículo 8. O anjo fez por Pedro aquilo que Pedro não podia fazer. Então Deus colocou aquele instrumento angelical para fazer por Pedro o que Pedro não podia fazer. Agora já estavam na rua. Pedro, tchau filho, agora é com você. E Pedro agora ele vai dar rumo ao segmento dessa história aqui. Então, mais uma vez, eu quero enfatizar muito isso. Nós precisamos estar atentos ao agir de Deus e entendermos a nossa participação. O milagre não é mágica. O milagre é o agir de Deus através da instrumentalidade humana. Então, Deus vai agir na minha vida através de outras pessoas e Deus vai agir na minha vida por mim mesmo, através das minhas atitudes, das minhas palavras, do meu comportamento, da minha disposição. Então, o versículo de número 10, ele encerra mais uma vez com a mesma temática do versículo de número 8, mostrando para nós aqui que o anjo agiu a favor de Pedro até certo ponto. Agora Pedro tem que dar continuidade. E eu gostaria de apelar para você nesse sentido. Você precisa da sequência na sua história. Você precisa da sequência na sua caminhada. Pessoas têm orado pela sua vida. Se você anda desviado do Evangelho, saiba que alguém está orando por você. Se você um dia frequentou a igreja e hoje está no mundo, saiba que alguém está orando por você. Mas aquilo que Deus faz, Ele já está fazendo. Por meio de pessoas, através do Espírito Santo, falando com você o tempo inteiro que você está errado, que você tem que voltar para a presença do Senhor, que estar na igreja é muito melhor do que estar fora da igreja, que a igreja, templo, denominação, ela não é perfeita, mas com certeza é um bom lugar para nós nos ajuntarmos, para adorarmos a Deus, para glorificarmos a Deus, para aprendermos melhor acerca da sua palavra. Então, essas coisas você tem que fazer. Pessoas têm orado pela sua vida. Mas você tem que ter essa atitude, porque o Espírito Santo, com certeza, já tem tocado no seu coração acerca dessas coisas. O versículo 11, então Pedro, caindo em si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes de toda a expectativa do povo judaico. Como que nós podemos entender esse texto? Isso aqui é muito bonito, muito bacana. Porque olha só, nós temos 2 momentos nessa história.
O primeiro momento, Pedro está na prisão, é a véspera do seu julgamento, ele está algemado, acorrentado entre 2 soldados, há outros 2 que estão à porta da cela, e as escrituras nos mostram que essa é a situação de Pedro. Agora, Pedro está totalmente livre. Nem o anjo, ele estava escoltado por um anjo, até aqui o versículo de número 10. Agora no versículo 11, Pedro está sozinho. Ele está na rua, uma noite tranquila. E agora Pedro, ele começa a ver com mais clareza. E não é essa experiência que eu e você temos tido? Quando nós passamos pela aflição, no momento nós não entendemos coisa alguma. No momento nós passamos pela aflição, nós pensamos assim, onde está Deus? Né? O que eu fiz de errado? Por que Deus não quer ouvir as minhas orações? Então nós fazemos muitos questionamentos, né? Mas depois que nós passamos pelo problema, nós temos uma visão mais clara das coisas. Considerando ele a situação, caindo em si. Agora ele vê as coisas com clareza. Aquela clareza que os problemas da vida não nos permitem ver. Então, se você está passando por dificuldade, adversidade, eu quero convidar você a fazer o seguinte: volta a um momento anterior a esse pelo qual você está passando. Lembra de um livramento que Deus concedeu na sua vida. Como era até aquele momento de turbulência, e veio o livramento. Depois do livramento, você olhou e você conseguiu ver tudo com clareza. E é isso que vai acontecer. Tenha fé, tenha esperança. Deus está agindo na sua vida. Daqui a pouco, quem sabe, daqui a algumas horas, amanhã, talvez daqui a alguns dias, algumas semanas, você já vai poder olhar a coisa toda num momento só, né? De uma forma clara, de uma forma que não vai deixar dúvida alguma de que foi Deus que agiu a seu favor. Então Pedro agora, ele sai leve dali. Ele tem uma visão clara da ação de Deus na vida dele. Ele fala que Deus livrou da mão de Herodes da expectativa do povo judaico. Deus é maior do que Roma. Deus é maior do que Herodes Agripa. Deus é maior do que qualquer inimigo que Pedro tivesse. Deus é maior do que qualquer problema que eu e você estejamos enfrentando nesse momento. E o versículo 12, para nós encerrarmos aqui: considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Nós já vimos lá no versículo 5, nesse capítulo 12, né? Que a igreja estava orando, havia oração incessante a Deus por parte da igreja. A igreja estava reunida. Não era o grupinho que estava reunido, não eram os apóstolos. A igreja estava reunida. Então a igreja estava reunida e as escrituras nos falam aqui que Pedro, ele considerou tudo aquilo que ele havia passado e resolveu ir para a casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos. Então, 2 coisas. Essa Maria nos parece que ela era uma mulher viúva, porque a casa de Maria não cita o marido dela e cita aqui o filho, João, cognominado Marcos. Talvez fosse uma pessoa de posses. Ela tinha uma casa em condições de abrigar um bom grupo de irmãos. Talvez essa casa de Maria tenha sido o mesmo lugar que Jesus tenha se reunido com os seus apóstolos para que participassem da última ceia. E talvez no livro de Atos, no capítulo 2, essa casa tenha sido a casa onde os irmãos estavam reunidos por ocasião do derramamento do Espírito Santo no dia da festa do Pentecostes. Então, possivelmente, não temos como comprovar, uma possibilidade de que essa casa tenha sido os locais desses eventos. João, cognominado Marcos. João é o nome judeu, Marcos o nome romano. Então, apelidado, chamado por sobrenome Marcos, esse João Marcos, ele vai protagonizar, travei a língua aqui,
né? Ele vai ser o protagonista de uma grande batalha entre dois gigantes no livro de Atos. E um para casa para você, se você já não sabe, eu creio que se você lê as Escrituras constantemente, se você tem um conhecimento regular das Escrituras, você sabe da história. Ele foi protagonista, agora sim, de qual batalha? Dois gigantes vão ter problemas sérios por causa desse João Marcos. Mas esse João Marcos também é muito interessante aqui, que esse João Marcos, a tradição afirma que foi ele que escreveu o Evangelho de Marcos. E esse João Marcos, ele possivelmente é um personagem muito estranho do Evangelho de Marcos. Eu gostaria aqui de abrir o capítulo 14. Eu estou acelerando aqui, olhando o relógio quanto tempo, né? Para poder encerrar esses 6 versículos de hoje. Então, Marcos capítulo 14, os versículos 51 e 52. Seguia-o um jovem coberto unicamente com um lençol e lançaram-lhe a mão, mas ele, largando o lençol, fugiu desnudo. Então, o moço que saiu nu. Jesus foi preso, e Jesus passava naquele momento ali com seus algozes, as pessoas saíram para o lado de fora da rua para ver o que estava acontecendo, e o moço saiu enrolado no lençol. Ele levantou as pressas, ouviu o movimento e saiu e foi acompanhando. De repente alguém viu esse moço e tacou a mão nele e estava enrolado só no lençol. Alguém pensou, esse é um seguidor dele. E ele fugiu desesperado. Muitos acreditam que esse moço nu era João Marcos. Por quê? Porque os autores das Escrituras, eles dão pistas de quando eles participam de um evento. Então, Marcos cita um evento aqui aparentemente muito solto, de um personagem que de repente entra na história ali da crucificação, do momento em que Jesus é capturado pelos algozes, né? Um elemento que entra na história assim, de madrugada, enrolado num lençol e foge desnudo. Então, possivelmente, esse moço de Marcos 14, 51, 52 é o próprio autor do livro. E Marcos é a grande fonte, talvez, de Lucas, que escreveu o seu Evangelho e escreveu também o livro de Atos. Então, eu quero encerrar aqui com a seguinte consideração. Ao ver a sua situação de preso, colocado em liberdade de forma sobrenatural por Deus, Pedro tomou uma decisão. Ele resolveu ir à casa de Maria, onde eles estavam orando. Orar é a grande saída para os problemas da vida. Então Pedro, ele foi buscar os irmãos que estavam orando por ele. E eu quero convidar você a orar nesse momento. E quero convidar você a ter uma vida de oração mais intensa. Nós estamos orando todos os dias de 6h30 a 7h30 da manhã, de segunda a sexta, no templo da nossa igreja, com todos os cuidados que a lei exige de nós. Você é nosso convidado, está orando também conosco. E eu convido você a orar nesse momento pela sua própria vida. Apresenta a sua situação. Se você já foi liberto, apresenta a Deus em oração como gratidão. Se você está passando por uma opressão, ore a Deus e peça a Ele que te liberte desse momento. Bondoso Deus, muito obrigado, Senhor, pelo teu cuidado conosco. Como é bom nós estudarmos a tua palavra. Nós temos aqui a oportunidade de estudarmos alguns versículos da tua palavra e sentimos que o nosso tempo, por vezes, é limitado por nossa própria incompetência, porque a tua palavra é profunda demais. Conceda, ó Deus, toda quinta-feira, muita paciência a mim e a todos que estiverem conosco, para nós estudarmos esses versículos e tirarmos essas lições para as nossas vidas. Que nós façamos como Pedro, que nós possamos considerar agora a nossa situação. Ao considerar a situação, se porventura algum irmão, algum desses que participa desse estudo bíblico neste momento, percebe que recebeu um livramento, que possa orar em agradecimento a Ti, ó Deus, e que possa procurar uma igreja e participar das reuniões de oração dessa igreja. Se porventura aqueles que participam desse culto neste momento estão oprimidos, estão passando por uma grande dificuldade, por uma grande luta, ó Deus, que possam orar e possam clamar a Ti, e que possam fazer como Pedro, que possam buscar um lugar de oração, que possam buscar uma igreja, para que possam levantar o seu clamor a Ti. Ó Deus bendito, muito obrigado.
Oramos a Ti no nome santo e precioso do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida. Fica o nosso convite para as programações especiais do Dia das Mães, 9 horas da manhã e às 19 horas, domingo, na Igreja Presbiteriana de Muriaé.